quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias aqui em 2 aos Coríntios. Eu quero apenas alguns minutos meditar nesse texto, porque eu quero dedicar bastante tempo hoje para a lição da nossa escola dominical. Hoje, na escola dominical, vamos estudar a predestinação e o livre-arbítrio. Você já viu que isso vai dar problema, não é? Predestinação e livre-arbítrio. A nossa EBD ela não foge de assuntos espinhosos e difíceis. Pelo contrário, a gente até gosta, mas os irmãos vão ter oportunidade, então, hoje de falar um pouco sobre esse tema tão bacana, um tema bíblico. E vamos ver, então, uma perspectiva bíblica correta desse tema. Mas, antes disso, vamos falar um pouco na palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler aqui no versículo 3 e o versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 1. Diz assim o texto da palavra: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém por isso? Lindo esse texto. E Paulo, nesse texto, ele usa uma expressão que a gente não encontra muito na Bíblia. O Deus de toda consolação. Interessante que Paulo não é um termo exatamente teológico, embora a gente pode até dizer que né? Porque está na Bíblia, mas não é um termo que tem uma história teológica na Bíblia, como outros termos, né? O Deus da salvação, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus presente. Existem vários textos, e aqui Paulo fala de o Deus de toda consolação. E quando Paulo fala isso, ele está falando aqui a respeito de algo que ele mesmo está vivendo. Paulo ele está contando aqui para os coríntios a respeito de uma dificuldade que ele teve na Ásia. E Paulo sofreu muito na Ásia, ele teve uma dificuldade muito grande, nós não sabemos qual foi, mas ele realmente passou por um momento muito difícil, ele quase morreu. E ele ficou muito triste, o coração dele ficou pesado, e Paulo passou uma temporada muito angustiado, muito triste com esses acontecimentos, e agora ele está contando para os coríntios que Deus o consolou. Ele foi confortado por Deus, e foi um conforto tão incrível. Vejam que a aflição foi muito grande, mas o conforto que ele teve, a consolação de Deus foi tão incrível, que Paulo, ele achou que o conforto de Deus foi mais incrível do que a aflição que ele passou. Foi realmente muito duro passar por aquele momento, a aflição foi difícil, mas o conforto de Deus foi muito mais incrível, e Paulo então conta a história do conforto de Deus, porque quanto maior é a aflição, maior é o conforto que Deus nos dá. Então Paulo ele chama Deus aqui de o Deus de toda consolação. E o que Paulo quer dizer com isso? Paulo está querendo dizer que o propósito, o projeto de Deus em nossas vidas é nos consolar de nossas aflições, porque foi o que aconteceu com ele, para que através de nossa consolação nós possamos também consolar os outros. Então Deus usa as minhas vitórias sobre minhas tristezas, minhas mágoas, minhas desilusões, sobre aquelas coisas que me fazem sofrer intimamente e que pesam no meu coração. Deus me dá vitória sobre esses sentimentos, porque tem muita gente com esse mesmo problema no mundo e eu preciso ser bênção na vida dessas pessoas. Então, como é que a coisa funciona? E Paulo vai nos mostrar como é. Ele diz assim: primeiro, Deus reconhece as aflições e as dificuldades da nossa vida. Deus ele não quer que a gente feche o olho para a dificuldade, e nem Ele fecha o olho para essas dificuldades. Deus sabe que as dificuldades existem. Não é que nem certas religiões orientais, por exemplo, que elas negam a dificuldade. O Seishonoye, por exemplo, Seishonoye é um tipo de religião que, se você está sofrendo, você tem que admitir para si mesmo que você não está sofrendo, né? Então você faz um esforço mental gigantesco para dizer: não estou sofrendo, não está doendo, não estou triste.
E para enfocar o lado bonito, o lado bom, o lado alegre da vida, não sei se funciona, eu confesso que comigo não funciona, né? Quando eu estou triste mesmo, não tem jeito. E quando está doendo, está doendo mesmo, não tem nada que me faça, não tem pensamento que me faz afastar uma dor. Um comprimido, às vezes, é muito mais eficiente do que todo um processo mental para fazer esquecer a dor. Deus não quer que a gente esqueça a dor. Os grandes homens de Deus, eles tiveram suas dores, suas tristezas, suas mágoas, choraram. Deus estava lá, Deus reconhece que nós temos dores nesta vida. Em segundo lugar, Deus ele se estrutura pessoalmente para atender aquele que está aflito. Paulo diz no versículo 3, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Claro que Deus faz mais do que consolar. Ele tem outras coisas para fazer, não é? Deus ele tem um papel, um conjunto de atividades, uma agenda bastante cheia. Mas aqui Paulo chama ele de o Deus das misericórdias, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, como se fosse todo o trabalho dele. Ele é o Deus da consolação. Mas ele não é Deus de outras coisas? E Paulo pode dizer, sim, ele é o Deus de outras coisas, mas isso significa que ele estrutura a vida dele para nos consolar. Deus ele se estrutura pessoalmente para trazer consolação para aquele que está aflito. Deus ele cria um sistema, tanto dentro dele mesmo, quanto neste mundo, para que possa atender àquele que está aflito. Em terceiro lugar, Deus age pessoalmente na diminuição da nossa aflição. Paulo diz no versículo 4, que Deus nos consola em toda a nossa tribulação. E o que ele quer dizer é que Deus faz isso pessoalmente. Ele vem pessoalmente para nos consolar. Qual é a tristeza? Qual é a dor? Qual é a aflição? Deus ele vem, ele mesmo nos consolar. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem uma vantagem enorme, ele é incrível nesse ponto, e ele é perfeito para nós, porque ele é Espírito. Nós também temos um Espírito. Na escola dominical nós já estudamos o ser humano, e já dissemos que o ser humano é composto por duas partes, uma parte material e uma parte imaterial. A parte imaterial é a sua alma, o seu espírito, né? Dependendo do tipo de teologia, mas todo mundo vai reconhecer que tem uma parte material e uma parte que é espiritual, uma parte que não é visível. O Espírito Santo, ele se combina com essa parte não material. Ele é espírito como nós também somos um espírito. Diferentes de nós, ele não tem um corpo, mas ele é espírito como também nós temos um espírito. E o nosso espírito se conecta com o Espírito Santo. Existe uma espécie de laço entre os dois. Eles têm pontos de contato porque ambos são espíritos. Eu tenho um espírito dentro de mim e o Espírito Santo, ele se conecta com esse espírito porque ele também é espírito. Quando Paulo fala lá em Coríntios, né, a respeito dessa união que nós temos com o Espírito, ele usa uma figura muito difícil, bem difícil de engolir, não é? Mas que nós entendemos bem onde Paulo quer chegar. Ele está falando ali do pecado e ele diz assim: aquele que se une com uma prostituta se faz um só corpo com ela, mas aquele que se une ao Senhor se faz um só espírito com ele. E Paulo usa aqui a ideia de que quando você tem uma relação sexual, existe uma união entre duas pessoas. Elas se tornam de fato uma só carne. Mas ele quer falar realmente do que importa. O que importa é que no Espírito esta regra também vale. Assim como eu me uno a uma pessoa, a uma mulher e uma mulher a um homem, e ambos se tornam uma só carne, também do mesmo modo nos unimos ao Espírito e nos tornamos um só Espírito com ele. É como se os dois fossem um. Como se você encontrasse ali a razão de sua vida. A conexão de fato que nos torna um só com outra pessoa, isso se dá também com o Espírito Santo. Ele está aparelhado para isso, ele é adequado para fazer isso, e ele faz isso mesmo, e quando ele faz isso, ele diminui a nossa aflição, ele cura, porque a aflição, ela realmente está em nosso espírito. A dor, ela está no nosso coração e o Espírito tem acesso ao nosso coração. E por fim, Deus ele cria
e ele dirige toda uma rede de consolação para fazer frente a esta aflição. E o que ele faz? Depois de me consolar, ele cria uma rede. E qual é essa rede? É essa rede que vocês estão vendo aqui, de pessoas que estiveram aflitas e que encontraram a cura de sua aflição. Todos nós passamos por aflição e todos nós fomos curados, e por isso nós montamos uma rede de cura, aonde nós podemos compartilhar a nossa cura. A pessoa está sofrendo e você diz a ela: olha, eu também passei por isso, eu também tive dor, foi difícil para mim, derramei lágrimas. E quando eu achava que eu não tinha mais esperança, o Espírito Santo falou ao meu coração e me curou. E agora eu vou ministrar esta cura sobre a tua vida. E aí, com a nossa consolação, nós podemos ser um modelo, um exemplo daquilo que Deus faz na vida das pessoas. A nossa consolação, ela é o veículo pelo qual Deus consola os outros. A gente fala, do pessoas, por exemplo, que têm dependência química. O melhor mensageiro para um dependente químico é um outro que foi curado da dependência química. Eu poderia, e de fato eu faço isso, por exemplo, é muito comum eu conversar com pessoas que têm uma dependência química, e alguns não acreditam na sua cura. E eu posso falar com eles, eu sou um pastor, e eu tenho todo um conhecimento, eu tenho toda uma teologia, uma leitura, eu já falei com muitas pessoas, e eu chego para ele e digo: olha, confia em Deus, você consegue, faz assim, vai na clínica, tenta, vamos lá, a gente está junto, vai no AA, vai no Celebrando. Nós temos todo um conjunto de opções, de ideias, de soluções. Mas sabe qual é a melhor delas e quais são os mensageiros mais eficientes, 1000 vezes mais eficientes do que eu? São aqueles que viveram uma cura. É você chegar para ele e dizer: olha, eu também tive caído que nem você, e eu me levantei. Eu me levantei. Quando a gente conversa lá com o Romário, não é muito incomum a gente levar alguém para conversar com o Romário, pessoas que estão passando por problemas de dependência química, e o Romário ele começa sempre com esse argumento: eu estive 18 anos na rua. Irmãos, 18 anos, como é que uma pessoa depois de 18 anos se levanta e se torna um missionário? E hoje ele cuida aqui da casa lá da casa de Cristolândia. Como é possível? Depois de 18 anos, esse é um testemunho extraordinário. E muita gente precisa desse testemunho. E deixa eu dizer uma coisa: muita gente precisa do seu testemunho. Através de você, Deus abençoa os outros. Através da tua cura, Deus cura outros. Através daquilo que Ele fez na tua vida, Ele faz também na vida do outro. E isso tem a ver com a nossa obra missionária. Vamos completar a missão no amor do Pai. Por quê? Porque esse amor foi eficiente na minha vida. Nós podemos consolar a outros com a consolação que nós mesmos recebemos. Paulo disse isso no verso 4. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. A mesma consolação. Não é incrível pensar nisso? Deus, que coisa incrível. Quer dizer que é a mesma maneira como Deus agiu em mim, Ele vai agir também na vida do outro. Eu sou um modelo para o outro. Você é um modelo para o outro. E através de você, Deus vai abençoar o outro.